Você entra em um trem de alta velocidade em Nova York. Pegue um café, acomode-se no seu assento e feche os olhos. Em pouco tempo você chega a Londres, sem jet lag, sem segurança de aeroporto, sem turbulência, apenas algumas horas depois. Apenas uma viagem suave e futurista sob o Oceano Atlântico. Em vez de olhar para as nuvens de uma janela de avião, você está observando o abismo azul profundo, repleto de vida marinha, enquanto seu trem desliza por uma maravilha da engenharia humana. Parece algo de ficção científica, não? Isso é porque, bem, é isso mesmo. Um túnel conectando os Estados Unidos e a Europa é uma ideia que tem fascinado engenheiros, viajantes e futuristas por décadas. Os benefícios seriam enormes. Viagem mais rápida, aumento do comércio e uma redução massiva nas emissões de carbono. Mas por mais atraente que a ideia seja, ela está repleta de desafios tão enormes que permanece um sonho impossível, pelo menos por enquanto. Então, por que isso não aconteceu e por que não ocorrerá em breve? Vamos analisar os obstáculos, as propostas audaciosas e o futuro distante onde tal projeto pode se tornar possível. O que possivelmente tornaria essa tarefa hercúlea valer a pena? Bem, existem várias razões convincentes que tornam este projeto intrigante, especialmente quando olhamos para ele através da lente do comércio, turismo e sustentabilidade. Uma das principais razões é o comércio. Os Estados Unidos e a Europa são duas das maiores potências econômicas do mundo, com uma relação comercial massiva entre eles. De acordo com o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, o comércio de bens e serviços entre os Estados Unidos da América e a União Europeia em 2022 ultrapassou um impressionante 1,3 trilhões por ano. A maioria desse comércio é realizada por navios de carga e frete aéreo, cada um com suas restrições. Navios de carga são lentos e caros para manter, enquanto o frete aéreo pode ser custoso e muitas vezes não confiável, especialmente quando questões climáticas e logísticas entram em jogo. Um túnel de alta velocidade sob o Atlântico poderia revolucionar o transporte de bens entre essas duas regiões. Um sistema onde os bens poderiam ser enviados a velocidades relâmpago reduziria tanto o tempo quanto os custos de transporte. É fácil perceber como isso impulsionaria o comércio internacional, beneficiando empresas, consumidores e economias dos dois lados do Atlântico. A habilidade de transportar mercadorias rapidamente por longas distâncias revolucionaria e aprimoraria o comércio global de formas inéditas. E então temos o turismo. Anualmente, 12 milhões de pessoas atravessam o Atlântico, principalmente por transporte aéreo. Mas voar entre a Europa e os Estados Unidos da América vem com seu próprio conjunto de desafios, desde atrasos a turbulências e custos crescentes. São caros, demorados e frequentemente sujeitos a atrasos por clima, congestionamento em aeroportos e outros imprevistos. Um túnel de alta velocidade poderia transportar passageiros através do oceano em poucas horas. Reservar viagens de trem simples e eficientes, em vez de voos caros, poderia tornar as viagens internacionais mais acessíveis e menos desgastantes. O túnel poderia proporcionar uma maneira mais previsível, estável e até mesmo mais barata de viajar, abrindo mais opções para turistas e empresários. Além disso, o impacto ambiental de um túnel desses seria significativo. O transporte aéreo é um dos principais responsáveis pelas emissões globais de carbono. Com o aumento das preocupações sobre as mudanças climáticas, nunca foi tão urgente encontrar opções de viagem mais sustentáveis. Os aviões consomem grandes quantidades de combustível, o que contribui para a crise do aquecimento global. Mas se o túnel fosse abastecido por energia renovável, como solar, eólica ou maremotriz, um trem de alta velocidade movido a eletricidade limpa poderia revolucionar as viagens transatlânticas, reduzindo muito sua pegada de carbono. Todos esses pontos tornam a ideia de um túnel atlântico incrivelmente promissora. Os benefícios potenciais são imensos. Poderia revolucionar o comércio internacional, tornando as viagens transatlânticas mais eficientes e sustentáveis, impulsionando os esforços ambientais. No papel, parece uma decisão óbvia, uma inovação revolucionária capaz de remodelar como vivemos, trabalhamos e viajamos. Mas como sabemos,
Grandes ideias são muitas vezes mais fáceis de idealizar do que de executar. A ideia de escavar um túnel sob o Oceano Atlântico vem com uma lista impressionante de desafios que a tornam francamente quase impossível. Precisamos discutir esses obstáculos, porque, embora os benefícios sejam tentadores, a realidade da construção de um túnel desse tipo envolve superar alguns obstáculos massivos. Desde a profundidade e pressão extremas da água até os desafios técnicos de perfurar, através de um corpo de água tão vasto, muitos aspectos desse sonho podem rapidamente virar pesadelo. Vamos mergulhar nos desafios que tornariam este projeto não apenas difícil, mas provavelmente inviável. A pura distância e o custo envolvidos na criação de um túnel transatlântico são suficientes para fazer qualquer um questionar se isso é mesmo remotamente possível. Vamos analisar e ver o quão massivo seria este projeto. O Oceano Atlântico é um dos maiores corpos de água na Terra, e tentar fazer um túnel através dele é um desafio monumental. A menor distância entre os Estados Unidos da América e a Europa continental é de cerca de 3.000 milhas, o que já coloca a escala do projeto em perspectiva. Para comparação, o túnel do canal que conecta o Reino Unido e a França com apenas 31 milhas de comprimento é uma fração da distância necessária para um túnel transatlântico. Saudado como uma notável façanha de engenharia, ele empalidece em comparação com a pura escala do que atravessar o Atlântico exigiria, pelo menos 100 vezes mais longo do que qualquer túnel subaquático já tentado. Além do comprimento, o fundo do oceano apresenta desafios únicos. A profundidade do oceano varia muito, com algumas partes mergulhando até 12.000 pés de profundidade. Isso significa que qualquer túnel precisaria lidar com uma pressão extrema e os desafios técnicos que vêm com o trabalho em profundidades tão grandes. O leito do mar varia de terreno rochoso a sedimentos macios, cada um com suas próprias dificuldades para escavação e estabilização do túnel. Além disso, outro obstáculo são as complexidades geopolíticas e políticas envolvidas. Construir um túnel sob o Oceano Atlântico exigiria uma cooperação sem precedentes entre países, incluindo os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e várias nações europeias. O Oceano Atlântico não é apenas um corpo de água, é uma grande fronteira entre várias nações, cada uma com suas próprias agendas políticas, sistemas regulatórios e prioridades. Para começar, há a questão dos direitos de terra e soberania. Os Estados Unidos e as nações europeias estabeleceram fronteiras marítimas, e essas fronteiras precisariam ser reconsideradas ao construir um túnel que corta o oceano. Diferentes países precisariam deixar de lado seus interesses individuais em favor de um objetivo comum, o que por si só seria uma tarefa hercúlea. Obstáculos políticos, financeiros, de manutenção e de divisão de lucros poderiam levar anos ou até décadas de negociações antes de um plano concreto ser formado. Além disso, o projeto traria sérias preocupações de segurança nacional. Um túnel transatlântico poderia servir como um elo vital para o comércio e viagens, mas também poderia se tornar uma porta de entrada para contrabando, espionagem e outras ameaças à segurança. As nações enfrentariam o desafio de regular e monitorar o túnel, provavelmente entrando em conflito sobre controle, jurisdição e protocolos de segurança. Com cada país tendo um interesse investido em sua operação e segurança, a cooperação seria essencial, mas incrivelmente difícil de alcançar. Estimativas sugerem que o custo de um projeto como esse poderia chegar a quase 20 trilhões de dólares, o que nos leva às implicações financeiras. Mesmo que os obstáculos políticos pudessem ser superados, garantir o financiamento para um túnel transatlântico exigiria um esforço global, com contribuições de governos, investidores privados e organizações internacionais. Mas com um preço tão colossal, sem dúvida surgiriam questões sobre a viabilidade econômica do projeto. Uma das maiores preocupações é o retorno sobre o investimento. Embora um túnel transatlântico pudesse, em teoria, transportar tanto mercadorias quanto passageiros, a realidade é que a demanda não justificaria o custo por décadas, se não séculos. O túnel do canal, que custou cerca de 21 bilhões de dólares em dinheiro de hoje, enfrentou anos de dificuldades financeiras
e levou décadas para dar lucro. Um projeto dessa escala provavelmente enfrentaria ainda maiores desafios econômicos. Um túnel transatlântico provavelmente enfrentaria atrasos na rentabilidade. O retorno sobre o investimento pode demorar a se materializar, exigindo compromissos financeiros de longo prazo de países e investidores, algo difícil na economia volátil atual. E em um mundo onde a tecnologia está avançando em um ritmo acelerado, existem preocupações legítimas sobre quanto tempo tal investimento em infraestrutura permaneceria relevante. Viagens aéreas de alta velocidade e avanços nas viagens espaciais podem tornar um túnel transatlântico obsoleto antes de sua construção. Surge a questão: valeria a pena investir trilhões de dólares em um projeto que poderia ser tornado obsoleto por futuras inovações tecnológicas? O risco econômico seria enorme. Além dos desafios políticos e financeiros, o impacto social e cultural de um túnel transatlântico também seria significativo. Se tal túnel fosse construído, poderia mudar fundamentalmente a maneira como as pessoas se conectam, não apenas fisicamente, mas cultural e economicamente. Imagine uma viagem instantânea entre continentes, indo de Nova York a Londres em poucas horas. Esse avanço emocionante poderia remodelar drasticamente as relações internacionais, os padrões de migração e até nossas vidas diárias. Tal túnel poderia mudar a força de trabalho global. Isso facilitaria as pessoas a viajarem entre continentes para trabalho, educação e turismo. As empresas poderiam contratar talentos de qualquer lugar, tornando a força de trabalho verdadeiramente global. Contudo, isso pode resultar em perda de empregos, com a queda significativa no custo das viagens internacionais. Indústrias menores que dependem de fronteiras regionais podem se encontrar competindo em um mercado global muito mais amplo e intenso. Por outro lado, tal avanço poderia redefinir como percebemos cidades e nações. Se atravessar o Atlântico se tornar tão fácil quanto uma viagem de trem, as fronteiras geográficas que moldaram identidades culturais e políticas por séculos podem começar a desaparecer. Cidades como Nova York e Londres podem se tornar ainda mais interconectadas, levando a uma maior integração econômica e cultural. Mas isso também levanta a questão: isso resultaria na perda de identidades nacionais individuais ou levaria a uma cultura global mais homogênea? Além disso, os impactos ambientais de um projeto como esse poderiam ser substanciais. Embora o túnel possa inicialmente parecer uma alternativa mais limpa para as viagens aéreas, a pegada de carbono para construir e manter um túnel transatlântico seria enorme. A mineração e a construção de túneis em larga escala liberariam quantidades significativas de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera. O custo ambiental do projeto poderia superar os possíveis benefícios. Enquanto estamos no tópico do meio ambiente, é essencial considerar os efeitos ecológicos de um túnel transatlântico. Apesar de ser atraente reduzir as emissões de carbono das viagens aéreas, a construção de um túnel sob o Oceano Atlântico traria seus próprios riscos ambientais. A construção provavelmente perturbaria os ecossistemas marinhos de formas inéditas. O processo de escavação no leito marinho pode perturbar populações de peixes, plantas submarinas e até recifes de corais frágeis. Além disso, a operação do túnel demandaria uma grande quantidade de energia. Trens, sistemas de ventilação e outras infraestruturas precisariam de energia, e o próprio túnel teria que ser constantemente monitorado e mantido. Embora seja possível que a energia renovável possa ser usada para alimentar o túnel, é improvável que um projeto dessa escala possa ser totalmente verde. Os impactos ecológicos de longo prazo são difíceis de prever, mas eles podem ser consideráveis. Com um orçamento ilimitado, seria possível construir um túnel como este? A resposta curta é provavelmente não. O primeiro e mais assustador desafio é a pura profundidade do Oceano Atlântico. Com uma profundidade média de cerca de 12 mil pés, construir um túnel lá seria como construir na altura do Monte Everest, só que profundamente debaixo d'água. Ainda mais impressionante, certas partes do oceano, como a fossa de Porto Rico, podem atingir profundidades de 28 mil pés. Essas profundidades estão muito além do alcance da tecnologia atual de construção de túneis.
Mas por que a profundidade é uma questão tão crítica? Não se trata apenas de cavar um buraco, é sobre a imensa pressão nessas profundidades. Conforme você desce para o oceano, o peso da água acima cria pressões esmagadoras. Para contextualizar, a 12 mil pés, a pressão é de cerca de 5.400 libras por polegada quadrada. Isso é aproximadamente 350 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. Para simplificar, qualquer coisa que atualmente usamos para construção, como aço e concreto, seria esmagada ou destruída por forças tão intensas. Precisaríamos de materiais que pudessem suportar essas enormes pressões, mas nenhum material disponível no mercado hoje pode lidar com essas condições a longo prazo. Então, quais materiais seriam necessários para construir um túnel a tais profundidades? A resposta infeliz é que simplesmente ainda não sabemos. Avanços na ciência dos materiais seriam necessários para desenvolver materiais resistentes à pressão esmagadora e às condições subaquáticas severas. Materiais tradicionais como aço e concreto falhariam sob essa pressão. Mesmo que as novas ligas sejam mais resistentes, elas ainda não foram testadas em condições extremas. Construir um túnel assim exigiria repensar não só as técnicas de construção, mas também os materiais usados para criar tais estruturas. Uma solução potencial seria desenvolver novos compostos capazes de suportar melhor pressões intensas. Cientistas sugeriram materiais como nanotubos de carbono extremamente fortes e leves. Contudo, mesmo estes apresentam limitações, sobretudo perante a corrosão subaquática e o movimento incessante do oceano. Se lidar com as profundezas esmagadoras não fosse o suficiente, o próprio leito do oceano apresenta seu próprio conjunto de desafios. Enquanto o túnel do Canal da Mancha tinha um leito marinho relativamente plano, o Oceano Atlântico é uma fera completamente diferente. Seu leito não é suave e plano, mas irregular e desigual, com enormes cordilheiras submarinas e profundas trincheiras. A topografia é mais semelhante a tentar escavar as montanhas rochosas do que uma paisagem plana. O fundo do oceano também não é feito de um material uniforme. Algumas partes são rocha sólida, enquanto outras são sedimentos macios e instáveis, propensos a mudanças. Métodos tradicionais de construção de túneis terrestres podem não funcionar neste caso. Perfurar esses materiais pode ser muito difícil e imprevisível. Provavelmente seria necessário inventar novas tecnologias de túneis ainda não testadas. Tecnologia que precisaria resistir não apenas às condições geológicas, mas à natureza dinâmica e mutável do fundo do oceano. Além disso, o Atlântico é uma região de intensa atividade tectônica. O oceano está na convergência de várias placas tectônicas e os terremotos são uma ameaça real. Em alguns lugares, as placas se movem rapidamente, causando grandes movimentos submarinos. Isso poderia tornar túneis propensos a danos por terremotos, deslocamento de sedimentos, deslizamentos de terra subaquáticos e enormes vulcões submarinos. Manter um túnel intacto em um ambiente tão volátil exigiria tecnologias de ponta ainda a serem desenvolvidas que pudessem lidar com essas forças dinâmicas. Vamos agora explorar os perigos da atividade sísmica e correntes oceânicas. O Oceano Atlântico está localizado na fronteira de várias placas tectônicas, resultando em frequente atividade sísmica na região. Áreas como a dorsal mesoatlântica abrigam falhas ativas que se movem regularmente. Terremotos podem abalar a estrutura do túnel, causando fraturas, deslocando-o do alinhamento ou até mesmo destruindo seções inteiras. Mesmo que pudéssemos construir um túnel resistente o suficiente para suportar os tremores de um terremoto moderado, há outro problema enorme. Correntes oceânicas. As correntes oceânicas são extremamente poderosas e podem mudar de direção ou força de modo inesperado. As correntes em constante mudança podem erodir a estrutura do túnel com o tempo. A água salgada e as correntes poderiam corroer e erodir o túnel, causando sua degradação gradual. Manter o túnel para garantir sua integridade estrutural seria um desafio constante e uma grande catástrofe poderia estar à espreita se as forças naturais alguma vez agirem sobre o túnel. Quanto mais extremas as condições, mais vulnerável o túnel se torna.
Uma pequena falha em uma seção pode levar a uma cascata de danos que pode ser impossível de reparar. Enviar equipes de manutenção a milhares de pés abaixo da superfície seria incrivelmente difícil e arriscado. Falhas poderiam prendê-los a milhas sob o oceano, impossibilitando resgates. Depois, há o pesadelo logístico de manter um túnel transatlântico. O Túnel da Mancha já é um túnel difícil de manter, apesar de estar localizado em águas relativamente rasas. Qualquer túnel subaquático requer inspeções regulares para verificar rachaduras, corrosão ou qualquer sinal de fraqueza. Atualmente, equipes especializadas realizam essa manutenção usando veículos operados remotamente ou mergulhadores. Mas imagine fazer isso a profundidades de mais de 10 mil pés. O custo, a complexidade e os riscos envolvidos seriam astronômicos. Para manter um túnel em um ambiente tão severo, precisaríamos de robôs de águas profundas com tecnologia de ponta, capazes de navegar pelo túnel e realizar reparos. Esses robôs teriam que resistir à imensa pressão, operar em condições de pouca luz e se comunicar efetivamente com as equipes de superfície. O risco de mau funcionamento seria alto e as consequências seriam desastrosas. Se aparecesse uma rachadura no túnel, poderia levar meses ou até anos para fazer os reparos necessários. Inundações poderiam se tornar uma preocupação séria, dado a vastidão do oceano e a dificuldade de detectar vazamentos ou pequenas falhas estruturais. Uma seção defeituosa do túnel poderia causar uma inundação quase impossível de consertar a tempo. Mesmo que pudéssemos superar os desafios geológicos, naturais e logísticos, há mais um obstáculo: o custo. A tecnologia e os materiais necessários para um projeto desse tipo custariam bilhões, se não trilhões de dólares. As máquinas de perfuração de túneis são projetadas para construções rasas e precisariam ser reestruturadas para lidar com as profundidades extremas do Atlântico. O custo de desenvolver novos materiais, robótica e outras tecnologias faria o custo de construção do túnel parecer insignificante. Uma vez construído, o túnel exigiria investimentos contínuos em tecnologia e pessoal para sua manutenção. Dadas as dificuldades, está claro que, não importa quanto dinheiro você invista no projeto, o custo e a complexidade superariam em muito os possíveis benefícios. Mesmo que o túnel fosse construído, ainda teríamos que fazer a pergunta: seria ele sustentável? As viagens aéreas seguem avançando, e trens mais velozes em desenvolvimento podem tornar os túneis transatlânticos obsoletos no futuro. Os custos astronômicos de construir e manter tal estrutura provavelmente nunca seriam recuperados, e não há garantia de que a demanda justificaria sua construção. Do ponto de vista ambiental, o impacto ecológico de um projeto de construção tão massivo seria imenso. A extração de materiais do fundo do oceano e a imensa energia necessária para manter o túnel poderiam ter graves consequências ambientais. Com custos, riscos e desafios tão avassaladores, fica claro porque um túnel transatlântico pode permanecer para sempre apenas um sonho. Apesar desses desafios enormes, alguns pensadores audaciosos propuseram ideias criativas para viabilizar um túnel transatlântico. Aqui estão algumas das propostas mais ousadas. Uma sugestão é um túnel flutuante. Isso não é só a ponte ou túnel médio, mas sim uma ideia onde o túnel flutuaria no oceano, apoiado por gigantes flutuadores ou ancorado ao leito do mar. Teoricamente, ele evitaria a pressão e os desafios geológicos de túneis profundos convencionais. Além disso, não é necessário se preocupar em cavar através da terra ou rocha no leito oceânico. A ideia de uma estrutura flutuante sendo mantida no lugar sobre uma enorme extensão de água, sem ser arrastada pelas correntes, parece irreal. Mesmo com tecnologia avançada, o túnel estaria sujeito a forças do vento, ondas e tempestades, tornando-o um alvo fácil para desastres naturais. Depois há a questão da corrosão. A água salgada não fica apenas ali parecendo bonita, ela corrói o metal. Não importa o quão duráveis sejam os flutuadores, com o tempo eles se desgastariam, enfraquecendo toda a estrutura. Sem mencionar o desgaste de se mover constantemente com as ondas.
O túnel flutuante exigiria reparos constantes, o que não parece uma solução sustentável a longo prazo. A próxima é a ideia mais familiar de um túnel tradicional no leito do mar. Nesta proposta, os engenheiros fariam um túnel profundo no leito oceânico, escavando através de rochas e sedimentos para criar um caminho estável para carros, trens e outras formas de transporte. Parece simples no papel, mas os desafios são imensos. Uma máquina de perfuração de túneis enfrentaria condições extremas em um projeto que poderia se estender por milhares de quilômetros sob terrenos subaquáticos muito desafiadores. As TBMs são boas para escavar material mais macio, mas rocha sólida no fundo do oceano? Isso é uma história totalmente distinta. Quanto mais profundo o túnel, mais especializado e caro é o equipamento necessário. Isso tornaria o projeto não apenas astronomicamente caro, mas também incrivelmente lento e ineficiente. Além disso, haveria os custos para manter o túnel operacional. Agora vamos mudar para algo um pouco mais futurista, o Hyperloop, um tubo selado a vácuo que se estende por todo o Oceano Atlântico. Cápsulas de alta velocidade viajariam a até 728 km por hora, permitindo ir de Nova York a Londres em cerca de 1 hora. É coisa de ficção científica, mas por um tempo também foi considerado uma possibilidade real. Embora o Hyperloop tenha tido algum sucesso em terra em testes em pequena escala, a ideia de ampliá-lo para abranger o Atlântico é simplesmente impressionante. Primeiramente, manter um tubo selado a vácuo por milhares de quilômetros através do oceano aberto não é apenas um desafio tecnológico, é impossível com os métodos de engenharia atuais. Para o Hyperloop operar, o tubo deve ficar selado. Uma pequena violação poderia colapsar todo o sistema. Há também toda a questão da pressão. Construir um tubo selado a vácuo a essa profundidade faria com que ele entrasse em colapso, além das forças das correntes de água em constante mudança. Se o tubo fosse colocado muito raso, estaria exposto a tempestades oceânicas e furacões, que poderiam despedaçá-lo. Além disso, a manutenção necessária para manter um sistema tão delicado em perfeitas condições de funcionamento, rastreando vazamentos, reparando qualquer dano e garantindo que o sistema permaneça hermético ao longo de milhares de quilômetros, seria praticamente impossível. Embora a ideia de cruzar o Atlântico à velocidade da luz pareça incrível, o custo de construir um sistema desse seria astronômico. Somando os custos de manutenção, fica evidente que o Hyperloop através do oceano é mais um sonho distante do que um futuro viável. Então por que nenhuma dessas ideias funcionaria? Bem, tudo se resume a algumas razões-chave: escala, ambiente e custo. Primeiro, a escala desses projetos é enorme. Um túnel transatlântico, Hyperloop ou túnel flutuante se estenderia por milhares de milhas de oceano aberto, apresentando desafios logísticos e de engenharia em uma escala que nunca vimos antes. Criar e manter uma estrutura deste tamanho requer tecnologia de ponta, vastos recursos e uma quantidade insana de mão de obra. E isso é apenas para a construção. Depois de construído, a manutenção exigiria supervisão quase constante e reparos. Em segundo lugar, o ambiente oceânico apresenta vários desafios, estando em constante movimento. Correntes, tempestades, terremotos e até pequenas mudanças de temperatura podem afetar a estabilidade de uma estrutura na água. A corrosão pela água salgada é uma ameaça constante e até os materiais mais resistentes se desgastam com o tempo. Um túnel, hiperloop ou estrutura flutuante estariam sob constante risco devido a essas forças e, independentemente do avanço tecnológico, seria difícil manter as coisas funcionando bem. Mesmo com recursos ilimitados, o simples peso financeiro desses projetos seria inimaginável. A tecnologia necessária atualmente não existe, e os custos contínuos para manutenção e reparos esgotariam qualquer orçamento em pouco tempo. Simplesmente, essas ideias são muito caras, muito complicadas e muito arriscadas para serem viáveis. No futuro distante, é possível que avanços na tecnologia possam tornar um túnel transatlântico uma realidade. Inovações em construção dirigida por inteligência artificial e materiais ultra resistentes
podem viabilizar estruturas que suportem condições oceânicas extremas. A inteligência artificial pode ser capaz de gerenciar a tarefa complexa de escavar o fundo do oceano, com novos materiais suportando a pressão e as forças em profundidades submarinas. Mas ainda não chegamos lá. Hoje, o fundo do oceano continua sendo um ambiente incrivelmente desafiador e perigoso para qualquer construção. Mesmo os materiais e máquinas mais avançados teriam dificuldade em lidar com a imensa profundidade e complexidade de um projeto como esse. Então, por enquanto, a maneira mais rápida e confiável de atravessar o Atlântico ainda é por avião. Apesar dos avanços tecnológicos, um túnel transatlântico permanece mais ficção do que realidade. Isso exigiria bilhões de dólares e décadas de desenvolvimento, se não séculos. Enquanto a teletransportação não se tornar realidade, um túnel transatlântico permanecerá um sonho distante. Os aviões continuarão sendo nossa melhor opção para cruzar o Atlântico rapidamente, com a possibilidade de um túnel sendo uma perspectiva distante. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Para ver mais conteúdo similar, inscreva-se e ative as notificações. Realmente faz uma diferença. Obrigado novamente e até a próxima no Matpack.